É hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Na semana passada, o assunto foi a lei que trata do pagamento por serviços ambientais. É uma possibilidade onde o produtor pode ser beneficiado com a conservação ambiental realizada aí, na sua propriedade. Hoje vamos voltar a falar de um pouco mais sobre a lei que regulamenta o controle da fauna exótica. Entre elas, a caça do javali para controle populacional. Mesmo com autorização, produtores têm enfrentado problemas e sendo incriminados por esta prática. Mas afinal, a caça do javali é ou não um crime? Saudações, Pedro Puccini. Saudações! Então voltamos a falar um pouquinho do assunto controle de fauna exótica, ou seja, a fauna, os animais exóticos, que porventura acabam interferindo nas propriedades rurais, ou melhor, a caça do javali para controle populacional, com autorização, e alguns problemas que são enfrentados aí, Bom, afinal, a caça de javali, ela pode ser considerada crime ou não? Ela pode ser considerada uma infração ambiental, lembrando que a gente está falando aqui de responsabilidades distintas, o criminal e a infração administrativa, e que podem acontecer de maneira isolada ou simultânea, já que a nossa Constituição Federal ela permite a existência de um crime ambiental junto com uma infração administrativa e até mesmo a obrigação de reparar um dano, aquilo que a gente chama de responsabilidade tríplice no meio ambiente. Então, a respeito da caça, existe uma legislação específica, a Lei Federal 5197 de 67, a famosa Lei da Caça, que no seu artigo 3º ela diz o seguinte, que é proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem a sua caça. Aí tem algumas exceções ali, excetuam-se as espécies legalizadas e também tem uma outra exceção que diz o seguinte, que será permitida mediante licença da autoridade competente a apanha de ovos, lavras e filhotes que se destinem aos estabelecimentos legalizados, e a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. Então, exemplo dessa autorização para buscar ovos seria, para quem se lembra, existe um frigorífico na nossa saudosa cidade de Corumbá, Mauro? Que trabalha já com essa coleta de ovos autorizada por órgãos ambientais na cadeia produtiva aí do jacaré, Enfim. E a questão dos animais nocivos à agricultura, que é permitida pela lei, também ela acaba isentando desse crime. Porém, tem que ser uma atividade feita de maneira legalizada, Bom, o fato é que, enquanto nós falamos de crime, seja ele ambiental ou não, o que importa para saber se ele existe, se existe esse crime, se ele foi praticado ou não? É uma conduta, ou seja, uma ação tomada por alguém com a intenção de praticar ou não um crime. Então, se nós falamos na lei da caça em comércio de espécies e produtos da fauna, temos a conduta aí, de comercializar. Então, é necessário que essa ação de comercializar seja praticada. Mas além dessa lei da caça, também uma lei genérica de crimes ambientais, genérica sim, que traz todos os crimes ambientais ali, a conhecida Lei Federal 9605 de 98, ela diz no artigo 37 que não é crime o abate animal quando realizado nas seguintes condições: estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares, rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que autorizado pelo órgão competente, e por ser nocivo animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, está aí as exceções para que não seja considerado crime. Então, para definir se existiu ou não um crime ambiental, nessa situação são necessárias algumas perguntas para o suposto criminoso. Para que estava caçando? Era para subsistência? Queria ganhar dinheiro com isso? Sabia que isso era um javali, era uma fauna exótica? E não são apenas perguntas para o suposto criminoso, mas também nessa investigação que é feita para criminalizar alguém por isso, alguns pontos precisam ser esclarecidos pela autoridade fiscal ou investigativa. Foi identificada essa espécie? O javali é espécie silvestre ou ela é exótica? Então, o que acontece com essa situação?
A lei de crimes ambientais, ela até determina que uma perícia de constatação seja feita, né, fixando aí o montante do prejuízo para efeitos de multa, né? Bom, aí sobre espécies exóticas ou nativas, o IBAMA é quem define, por meio de uma instrução normativa, essa questão aí do javali, né? A instrução normativa 3 de 2013, ela declarou a nocividade da espécie exótica invasora javali europeu de nome científico Sus scrofa, né? Em todas as suas formas, linhagens, raças, diferentes graus de cruzamento, né? com o porco doméstico, denominados então javalis. O interessante é que esse mesmo artigo ele declara a nocividade desse animal, mas ele alerta, né, que não se aplica à população de porcos ferais do Pantanal, conhecidos como porco monteiro ou porco do Pantanal. Portanto, nesse caso, né, poderá ser considerado crime ambiental, além, né, da infração administrativa. Então, bom, falado sobre o crime, caso esse crime não exista, nada impede, né, pode ser apresentada a defesa nesse sentido, mas nada impede que isso seja caracterizado como infração ambiental. Então, às vezes, descaracteriza um crime para virar uma infração ambiental, que, por sua vez, vai estar em um outro decreto que fala das multas, né? E aí tem as condutas também, né? Quando diz matar, perseguir, apanhar, coletar espécies da fauna silvestre sem a devida permissão ou licença. Então é isso, seguimos esclarecendo essas situações cotidianas, né, com o direito agrário. Então, saudações e até a próxima. Muito obrigado, a gente que agradece. Meu amigo Pedro Pucini Mendes está aí, pessoal. Se a sua dúvida era sobre o javali, né, já foi tirada pelo especialista, tá bom? Se você tiver alguma outra dúvida relacionada a direito agrário, envie para a gente que o especialista responde, tá bom?